santo nome, Deus. Tu és o nosso refúgio, Pai, nossa fortaleza, nossa habitação, Pai. Santo, santo é o Senhor, Pai. Diga a Ele: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. E se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona e me faz andar sobre as águas. Ele é, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias, ó Deus. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. E se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só Tu és Deus, e Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Diga a Ele: me submergir, a Sua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E Tu és, só Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão.
Tu és o nosso refúgio, Senhor Jesus. Encontramos descanso em Ti, Pai, todos os dias. Tu és aquele que nos ama incondicionalmente, Pai. Nós nos derramamos diante da Tua presença nessa noite, Deus. Reconhecemos o Teu senhorio. Reconhecemos a Tua majestade, Pai. Não há outro como Jesus. Nós te adoramos neste lugar. Exaltamos ao Teu santo nome. Exalte o nome de Jesus nessa noite, queridos irmãos. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. A palavra dele diz: onde estiver 2 ou 3 clamando pelo meu nome, ali eu estaria. E aqui o Senhor está. Antes mesmo de você chegar à casa do Pai, Ele já estava aqui neste lugar, preparando este momento tão maravilhoso, preparando este momento tão sublime, diante da presença dEle. Oh, querido amado Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos ao Teu santo nome na beleza da Tua santidade. Não há outro como Tu, Deus. Eu já sinto a glória do Senhor aqui neste lugar, amém? A glória do Senhor Jesus está sendo manifestada aqui neste lugar. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Te exaltamos, Deus. Eu vejo a glória do Senhor na minha. A sua mão, seu poder. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Deus tem uma palavra muito abençoada para a sua vida, para o seu coração,
para a bênção da sua família. E hoje estamos ministrando um tema, a recompensa dos justos. Um tema que Deus colocou no meu coração. Ontem estava orando de manhã e Deus trabalhava na minha vida quanto à questão da recompensa do justo. E mais do que nunca, nos dias atuais, em que vivemos esta crise tão grande que tem abalado o mundo inteiro, Deus está nos chamando para um compromisso maior. Mas Ele não nos chama por acaso. Ele chama porque Ele tem um propósito muito lindo. Aliás, o nosso Deus é tão lindo, Ele é tão tremendo, que Ele já criou o homem com um propósito de ser abençoado, de ser vitorioso. Deus criou o homem para ser amigo dele. Deus criou o homem para desfrutar o melhor desta terra. Mas Ele impõe princípios, condições. E Ele então fala em toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele trata com o justo. E Ele fala muito sobre esta classe de pessoas que são os justos. E a Bíblia diz em Malaquias 3,18, olha que interessante, o último livro do Antigo Testamento diz assim, Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Olha que interessante, olha que versículo poderoso e completo e tremendo. Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então aqui neste texto, neste versículo, a própria Bíblia mostra duas classes de pessoas, o ímpio e o justo. É claro que Deus olha dos céus, a Bíblia diz que Ele olha do céu e contempla o ímpio e o justo. Será que Ele encontra em você uma pessoa justa ou uma pessoa ímpia? É o que nós veremos nesta mensagem de hoje. No Salmo 1, Deus ele coloca claramente, olha que diz o primeiro salmo da Bíblia, gente. Esse salmo ele é muito importante, especial para nós. E aqui Deus mostra essas duas classes. Diz assim o texto do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4 diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece, olha bem, o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha o último versículo deste salmo. O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, ele nos traz algumas lições importantes. O salmista ele começa dizendo que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que não anda, o homem que faz o que o ímpio faz. Aqui está dizendo, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu sempre vi este primeiro versículo do primeiro salmo como 3 estágios que Satanás trabalha na vida de um homem. O diabo, ele anda ao nosso derredor, diz a Bíblia, e o maior plano de Satanás é destruir o homem. A intenção do diabo é fazer com que o homem ele se afaste de Deus. E o tempo todo, 24 horas por dia, Satanás ele vai trabalhar para tentar te impedir de estar na presença. E pode ter certeza disso. O diabo odeia quando alguém pega uma Bíblia. O diabo odeia quando alguém fala que vai orar. O diabo faz tudo para que o homem não busque a presença de Deus. E aqui nesse salmo, no primeiro versículo, mostra 3 estágios que Satanás trabalha em relação ao convívio com pessoas que certamente serão negativas para nós. Como diz 1 Coríntios 15, 33, né? Ali mostra claramente que nós não podemos nos envolver e sermos influenciados por pessoas negativas. Nós precisamos ter uma vida de vigilância para que as más companhias não seja negativa para a nossa vida. O texto de 1 Coríntios 15, 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, esse texto é muito claro, mostrando que nós seremos corrompidos se nós estivermos com más companhias. E olha o que diz este versículo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo, primeiro, o conselho dos ímpios. Ele não para ser aconselhado por pessoas ímpias, porque pessoas ímpias só terão coisas negativas para trazer para ele. Mas o segundo estágio se detém no caminho dos pecadores. Ele não para quando está ali ao lado do ímpio, e ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para ficar dando atenção e ouvidos aos pecadores. Os pecadores que com certeza irão contaminar a vida da pessoa. E é muito importante este versículo, porque ele nos ensina que nós precisamos ter mais vigilância ao nos relacionarmos com pessoas. E o terceiro estágio fala: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante, esse é o último estágio. Estar ali na roda dos escarnecedores, sentar com os escarnecedores, é você conviver com pessoas que falam mal de Deus, que zombam de Deus, que criticam Deus, que não gostam de Deus. Existem sim muitas pessoas dessa forma, e quando nós nos envolvemos com essas pessoas, nós vamos nos contaminar e aos poucos seremos atingidos por essas palavras negativas, e certamente com o passar do tempo essa contaminação fará de nós pessoas frias, pessoas sem compromisso com Deus. Por isso esse texto ele é tão importante, ele mostra a situação do ímpio em relação àquele que é justo. E nós estamos falando hoje sobre a recompensa do justo. Se você quer viver esta recompensa do justo, você não pode aceitar conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas o versículo 2, ele completa dizendo assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a atitude de um justo. O justo ama a palavra de Deus. O justo medita na palavra de Deus. O justo é amigo da Bíblia. O justo, ele está sempre recebendo a palavra, porque esta palavra ela vai trabalhar no caráter, na vida espiritual do justo, e fará dele uma pessoa
pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mais forte ficamos, mais renovados ficamos, cheios de fé ficaremos e a nossa vida vai ser totalmente diferente. Amados, como é importante a gente obedecer, a gente ser esse justo que realmente cumpre este versículo 2 do Salmo 1. Antes o seu prazer, a sua alegria, a sua vontade é estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ele o tempo todo, ele tem este prazer, esta vontade, ele fica com muito desejo de a cada dia, ele tem muita fome das coisas de Deus, da vida de oração, da palavra de Deus na sua vida. E ele então, versículo 3 fala, pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Olha que coisa tremenda, olha a comparação que o salmista faz para o justo que se alimenta da palavra de Deus. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Em outras palavras, tudo que ele fizer vai dar certo. Vai ser só alegria, só bênção, só vitória na vida dele. Sabe por quê? Porque ele está alicerçado na palavra de Deus, ele está alicerçado na vontade, nos planos de Deus, ele está agradando e fazendo a vontade de Deus, e certamente Deus terá compromisso. Por isso a Bíblia é muito clara quando fala da recompensa do justo. O justo, ele sempre será muito recompensado, porque ele procura agradar a Deus, ele procura fazer a vontade de Deus. Mas quando ele fala, quando o texto aqui fala que ele será como como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, está dizendo exatamente que nós, uma árvore, ela vai sempre receber vida quando ela está junto às águas. A gente sabe disso. Uma árvore no deserto, ela tende a se secar, ela não sobrevive, porque a árvore ela tem vida, mas a vida dela está na água, na terra e na água. Se tirar uma árvore da terra e não der água para ela, com certeza ela vai se secar. E então, quando a árvore está plantada junto ao ribeiro das águas, com certeza ela recebe a vida. E essas águas, ela representa o quê? Jesus, a água viva, e esta água que alimenta. Então você precisa estar ligado a esta água viva para receber a vida de Deus, para se tornar forte, revigorado, alimentado a cada dia. Isso me faz lembrar de um texto da palavra de Deus, que diz o seguinte, no Salmo 92:12, o justo, olha bem, olha a recompensa do justo, hein? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Olha que interessante. O justo florescerá como a palmeira. Aqui, no Salmo 92, o salmista está comparando o justo a duas árvores, a palmeira e o cedro do Líbano. E essas duas árvores, elas têm características muito impressionantes. Por exemplo, a palmeira, principalmente a palmeira real e as palmeiras, existentes no Oriente, acontecia o seguinte: elas tinham as características tão importantes. Não foi por acaso que Deus fez a comparação do justo com a palmeira, mostrando o seguinte, que a palmeira, ela tem raízes muito fortes,
Não é fácil arrancar uma palmeira, porque ela está muito bem enraizada. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda pessoa justa, ela se preocupa com a sua raiz. A sua raiz está muito alicerçada para que nada venha abalar. Mas a palmeira, ela tem uma característica ainda mais interessante. Dizem os conhecedores, né, os estudiosos, os biólogos, aliás, as pessoas que trabalham com a questão do plantio, eles falam que a palmeira ela tem uma raiz que ela vai aprofundando centenas de metros para o fundo da terra. E é interessante que essas raízes elas continuam crescendo para baixo até encontrar água. Há uma fome na palmeira de encontrar água. E ela pode ir vários metros, centenas de metros abaixo da terra até encontrar, né, água. E quando encontra água, ela se alimenta. Por isso que a palmeira no deserto, ela não morre, porque ela está alimentada por água. Assim é o justo. O justo é muito bem alimentado pela água diariamente. Esta água viva é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus representa essa água viva que alimenta diariamente a vida de um justo. E também fala do cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma outra árvore muito famosa também, muito resistente. E o cedro do Líbano, que foi comparado também ao justo, ele tem raízes profundas e as raízes têm outra característica diferente. Quando a raiz bate numa rocha, essa raiz ela não para. A maioria das árvores, quando a raiz bate numa pedra ou numa rocha, ela para e a tendência é morrer, porque ela não consegue se fortalecer. Mas o cedro do Líbano, ele tem uma característica que quando a raiz bate na rocha, ela desvia a rocha e ela começa a encurvar e a abraçar a rocha. Imagine uma rocha profunda debaixo da terra e agora as raízes abraçando aquela rocha. E as raízes do cedro do Líbano ficam tão agarrados à rocha, tão abraçados à rocha, que nada abala aquela árvore. Assim também é o justo. O justo está agarrado, está abraçado na rocha que é Jesus. Jesus, o nosso Deus, é a rocha viva, é a rocha poderosa. Quando estamos abraçados nessa rocha, nada vai nos abalar, porque com quem está abraçado em Deus, ele tem a segurança. Aí pode vir vento, pode vir tempestade, inclusive a palmeira, para vocês terem uma ideia, ela suporta até um vento de 150 quilômetros por hora, ao ponto dela até se envergar. Mas quando o vento passa, ela volta ao normal. Olha que coisa interessante, que coisa profunda, como é importante entender, sabe? O homem de Deus, o homem justo, a mulher justa, ela é como a palmeira. Quando o vento vem, quando a tempestade vem, ela pode até envergar e até encurva, encostando quase na terra, mas quando a tempestade passa, quando o vento passa, a palmeira volta ao normal, o justo volta ao normal. Sabe por quê? Porque está muito alicerçado na água e também na rocha. Por isso, o texto do Salmo 92:12 diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Agora, esta comparação nos chama a atenção, porque realmente Deus está despertando em nós um interesse para que a gente realmente esteja
alimentando diariamente, né, a nossa vida. Agora, no Salmo 1, versículos 4, 5 e 6, fala do ímpio também. Diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios, olha bem, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece, olha bem, o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha que coisa interessante. E para encerrar esta palavra, deixe-me colocar mais 4 coisas importantes aqui. Primeiro, a boca do justo fala sabedoria. Os ouvidos do justo procuram ouvir a Deus. A boca do justo se alimenta sempre da palavra. E os olhos do justo também estão sempre abertos para receber a vontade de Deus. Como é importante isso, saber que o justo tem os seus olhos voltados para Deus, seus ouvidos voltados para Deus, sua boca voltada para Deus e, por último, o seu coração ele transborda de alegria. Salmo 45:1 fala sobre isso. O coração do justo transborda de alegria. É claro que ele sempre vai ser alegre, como dizia o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. A alegria fazia parte da vida do homem de Deus e faz parte da vida do homem de Deus. Sabe por que o justo é alegre? Porque mesmo diante dos problemas ele tem certeza que Deus está no controle da vida dele. Como é importante isso. Em Tiago 5,16, olha o que fala do justo. A oração do justo tem muita eficácia. É do justo, tá? Do justo. A oração do justo tem muito poder. Então, quando o justo ora, as maravilhas acontecem. Quando o justo ora, Deus faz maravilhas. A Bíblia conta a história do rei Ezequias. Deus chega para ele e fala: Ezequias, prepara a tua casa, que amanhã você vai morrer. E Ezequias fica triste. E ele fala assim: eu não quero morrer. E Deus determina: você vai morrer amanhã. Mas eu não quero morrer. E Deus então determina, manda o profeta lá para falar isso com ele. E o profeta Isaías fala, entristece o homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele se encosta na parede e ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, ele fala assim: Deus, o Senhor sabe que eu tenho andado em fidelidade na tua presença. O Senhor sabe que eu tenho andado em justiça, eu não quero morrer. E Deus então diz: tá bom, meu filho, você não vai morrer mais. E ele manda o profeta de novo lá para falar para ele: Ezequias, você tem mais 15 anos de vida. Sabe por que Deus mudou de ideia? Sabe por que Deus ele simplesmente deixou de cumprir aquilo que ele havia determinado? Porque encontrou um homem com um coração justo e reto diante dele. Ande na justiça de Deus. Há recompensas para o justo. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Então, em qual classe você está? Mas eu tenho uma boa notícia: a partir de hoje, você pode se arrepender e entrar no grupo dos justos, porque o justo, além das bênçãos e proteção de Deus aqui na terra, tem também a garantia da vida eterna. Salmo 37:29, os justos herdarão a terra, os justos terão a salvação eterna. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Eu quero encerrar essa palavra orando por você.
orando, abençoando, para que verdadeiramente esta unção de Deus possa estar presente na sua vida. Receba aí esta oração. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de ouvirmos esta palavra, a recompensa dos justos. O Senhor tem recompensa sim. O Senhor tem nos chamado a um compromisso mais sério contigo. Nos ajuda, Pai, a andar na integridade, a andar famintos, desejosos de buscar o alimento espiritual através da tua presença e da tua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo cada ouvinte, cada telespectador agora. Eu abençoo as famílias representadas, que o Senhor derrame o teu poder, a tua unção, a tua vitória, a saúde, a proteção, a prosperidade, em nome de Jesus. E sobretudo, Pai, faça de nós pessoas justas, tementes ao Senhor, que procure fazer a tua vontade. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço, para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, e você pode compartilhar e inscrever também no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus.